Estamos aqui de novo com o super conhecido convidado na Dark Rádio, o Thiago de Souza, mais uma vez lançando um livro. É o terceiro livro de sua carreira, né? Isso aí, carreira eu acho ótimo, ainda não tô acostumado, mas é o terceiro do nosso projeto que te assombra. Desta vez o livro é sobre lobisomens. Por que a escolha desse tema tão diferente dos outros dois livros e um tema que não lembro de ter visto outras publicações abordando? Poxa, que bom que não tem. Primeiro, acho ótimo que ninguém tenha falado ainda, mas é uma descrição muito afetiva da relação que eu tive com lobisomens. Primeiro que eu me apaixonei foi o professor Astromar, Roque Santeiro, que coincidentemente esse ano completa 40 anos, né? Eu acho que o lobisomem ele cumpre um papel, um fardo de assumir violências masculinas, né? Ele é um monstro muito masculino. Então, eu acho que os três livros, por mais que eles pareçam não ter nada a ver um com o outro, a gente tem um livro sobre assombrações da minha cidade, que é Campinas. Então, nesse livro, eu acho que a gente enfrenta os medos de maneira frontal, né? As assombrações, os fantasmas. No livro dos Milagreiros, a gente fala mais sobre conversões de grandes traumas, né, de desgraças que aconteceram, claro, com pessoas e com comunidades, mas sobretudo com a gente, né? Então, porque são livros todos que a gente escreve de coisas que eu vivo. E o do lobisomem, eu acho que é esse da transformação do monstro, né? Talvez de uma necessidade que a gente tenha primeiro de se perdoar de monstruosidades que a gente faz, claro, não nenhuma do tipo criminosa, né? Mas que a gente várias vezes, às vezes, magoa as pessoas e a gente se converte mesmo em monstros, né? E então esse reencontrar com esse monstro que no final das contas, além dessa parte meio careta, né, bastante conectada à psicanálise talvez, o lobisomem é acima de tudo um monstro que se adapta muito fácil a várias culturas, então é isso que a gente tenta mostrar no livro. E também, além desse papo sobre a violência masculina, né, muito ligado ao lobisomem, tem pouquíssimos casos de mulheres, lobis-mulher, mas a gente tem, sobretudo, essa ideia de também ser um monstro que tem uma ponte afetiva muito grande, porque a gente achou milhares de histórias, ou depois que a gente lança o livro, ou depois que a gente conta que tem um livro de lobisomem, um monte de gente fala, poxa, meu avô era lobisomem, meu avô brigou com o lobisomem, minha avó contava a história do lobisomem. Então o lobisomem ele é um grande promotor de reencontro entre as pessoas, nossos amigos e amigas, com os seus antepassados. Isso a gente amou descobrir. Nossa, muito legal, porque tem esse resgate, né, do ancestral. E conta pra gente como foi o processo de pesquisa. Tem uma história que você até participou de uma caçada a um lobisomem, né? Foi muito legal. Tudo foi muito legal. Então eu fiz também esse resgate da minha própria memória afetiva, né? Lembrando, como eu falei, Roque Santeiro, do Rui Rezende, né, do professor Astromar. Lembrei das histórias das minhas experiências na infância, né, com meu avô, enfim, essas histórias, mas eu fiz uma pesquisa bastante grande em várias direções, em várias línguas. Eu queria encontrar e ver se o lobisomem era de fato esse bicho que depois a gente confirmou, essa criatura que se adaptava muito fácil a outras culturas. E a gente viu que era mesmo, né? Primeiro, a gente achou duas possíveis origens do lobisomem, então no livro, uma paraguaia, né, o Luizon, e também a história do mito de Licaon, que é grega, que a gente acha que é essa que acaba vindo para o Brasil, né, com os povos ibéricos, especialmente com os portugueses, bastante já enraizado de signos católicos, principalmente, né, cristãos. Então, o lobisomem que é meio demonizado, amaldiçoado. E depois depois desse trânsito, né, entre os continentes, por onde o lobisomem caminhou, a gente vem para a nossa realidade, para o Brasil. Então a gente fala um pouquinho do lobisomem brasileiro, né, de como ele é identificado, de como ele é interpretado no país. E eu trago para a atualidade, para o cotidiano, especialmente a partir de reportagens de aparições de lobisomem, muitas delas até super atuais. Então, essa parte foi uma delícia também, porque eu assisti um monte de entrevista de várias emissoras, de todas as emissoras praticamente,
contando histórias de lobisomens, né, de aparições e de experiências, então de reportagens mesmo, algumas impressionantes, outras menos impressionantes. Mas o que era importante aqui era de mostrar que o lobisomem, mesmo com todos esses séculos, esses milhares de anos, a gente está falando da mitologia grega, né? O lobisomem está aí, nos nossos bairros, por isso que conhece o lobisomem do seu bairro. Saindo um pouco do mito do lobisomem, o que você acha que propicia tantas histórias de lobisomem pelo mundo afora? Eu acho que é isso, eu acho que ele é uma criatura muito adaptável. Então, ele é um monstro que, primeiro, ele é talvez a manifestação monstruosa mais brutal e mais animalesca que a gente tenha, né? A maior parte dos outros monstros, aí da mesma categoria do lobisomem, que sempre são lembrados, né? Vampiros, bruxas, eles são seres ou criaturas mais conscientes, né? Planejam mais suas ações. O lobisomem não, o lobisomem é puro instinto, pura ira, pura fúria, e a sua semelhança com o ser humano é assustadoramente real. Então, o livro também traz essa reflexão, talvez por o lobisomem parecer tanto com todos nós em momentos de fúria, é que eu acho que ele é muito adaptável. A razão dele aparecer tanto por aí é porque o lobisomem parece muito com a gente. E o mais assustador do livro é eu ver que o ser humano ultimamente tem assustado muito mais do que os lobisomens. Tem sido muito mais brutal, tem sido muito mais assustador e, o que é pior, porque o lobisomem, quando se transforma, ele abandona a razão, né? Ele abandona a consciência e só age por instinto, por ira. E a gente comete atrocidades, né? Todas em nome da razão. Então isso para mim é realmente muito assustador. Então acho que a gente poderia dizer que o lobisomem de repente é o lado escuro do homem? Eu acho que o homem é o lado escuro do lobisomem. Eu acho que o lobisomem ele assume a maldade não apenas da humanidade, mas do masculino, do homem gênero homem, né? Então, eu acho que o lobisomem ele é meio a geni do sexo masculino, do gênero masculino, né? Ele assume essa monstruosidade, muitas vezes sendo ela originalmente manifesta por aquele cara gentil, bonzinho, legal, que de repente se revela um monstro. Quantas vezes a gente não assistiu isso? Né? Se revela um monstro e aí antigamente o lobisomem levava essa culpa, né? Não é ele, é o lobisomem, não é ele, estava possuído por entidades que o transformavam em lobisomem, não, é licantropia, ele acredita que um lobisomem comete antropofagia, ataca crianças, tem um componente inevitável também de predação sexual, né? Não é o lobisomem, a gente encontrou algumas histórias que também tinham esse aspecto, né? Por exemplo, em Piracicaba, lá tem o Homem da Capa Preta, né? E antes do Homem da Capa Preta, quando alguma moça se aventurava sexualmente com alguém e aparecia grávida, por exemplo, as famílias diziam que era o lobisomem. Então não era o lobisomem. Mas ele sempre leva a culpa. Ele sempre aparece para assumir um monte de coisa que nem sempre é ele que comete. Acho que 99% das histórias de lobisomem é referente ao sexo masculino, né? Com certeza. A gente achou algumas histórias ligadas, tá no livro, né? A gente tem a Catherine Simon, que é uma suíça, que foi julgada inicialmente porque ela se transformava em outra criatura e se alimentava de seres humanos, mas ela foi condenada por bruxaria e não por licantropia, como todos os homens que faziam rigorosamente a mesma coisa que ela. Isso é um dado importante também, né? Os lobisomens, principalmente no final da Idade Média, início da Idade Moderna, que tem uma incidência muito grande de julgamentos dessas criaturas, eles também se manifestavam muito em período de escassez de alimento. E isso a gente está falando lá, século XVII, né? Às vezes século XVIII, mas a gente tem um lobisomem, em particular o Lupo Manaro, que é um lobisomem italiano, que aparece no pós-guerra, em 1949. Essa história, aliás, ela é chique, porque além de ser o Lupo Manaro, né, o lobisomem italiano que aparece na Vila Borghese em Roma, eu encontrei na Vanity Fair. Então é super chique o lobisomem italiano, né? Super elegante. É lobisomem VIP, né?
Aí a gente vai achar todas essas histórias aí no livro, né? Todas essas histórias. Vão ter várias histórias da França, tem uma história alemã, tem histórias inglesas, tem algumas citações de manifestações de criaturas que se transformavam em animais em vários lugares, né, dos Estados Unidos. A gente viaja na América do Norte até o continente africano, que também tem algumas. Eu faço uma citação sobre os homens hienas que apareciam por lá. A gente lembra de alguns metamorfos também no Oriente, fala da mitologia nórdica, onde há também o Fenrir, que é um lobo mítico, né? Daquela família problemática do Thor, que tem uma família problemática do Thor, né? O Odin, o Loki, enfim. A gente fala do lobisomem, e claro, e falamos muito dos nossos lobisomens, né? Da minha experiência com lobisomens, perto de onde eu moro. Então eu fui no lugar de aparição do lobisomem de Pedreira, que é perto da minha cidade. Eu fui para São Carlos, onde havia uma história famosa do lobisomem. Fui para Bauru, onde tinha uma história que para mim é a mais legal de lobisomem até hoje que eu vi, que é um lobisomem. Eu não vou contar spoiler, né? É um lobisomem que leva um tiro na bunda e cai sentado depois numa pimenteira. Então a história é muito boa. E claro, todas essas histórias do Brasil. Eu fiz questão de escolher histórias que abrangessem todos os cantos do Brasil, todas as regiões do Brasil. Então é um livro que também tem esse alcance um pouco maior. Não vejo a hora de ler, já comecei e quero ver logo as histórias. E qual é o seu próximo projeto? Já tem planos por um próximo livro em breve? A gente tem um livro muito adiantado, que é o das Assombrações de São Paulo. Mas eu estou muito tentado para escrever sobre padres com superpoderes. Bem X-Men mesmo, assim. Então eu queria falar de padres que são exorcistas, padre que tinha bilocação, padre que tinha poderes de levitação. Não é demais isso? Eu acho demais assim, os padres que têm esses poderes. Claro que tem também algumas figuras que eu acho que eu vou colocar femininas, para não ficar só masculino, só padres, como a Santinha de Jacuba, que é uma história praticamente esquecida da região de Campinas, e uma menininha que foi identificada como uma baita divindade. Teve uma cobertura tremenda da imprensa nos anos 30, especialmente em 1931, e que é uma história completamente esquecida. Então eu gosto dessas coisas que ninguém fala mesmo, que todo mundo esqueceu. Então eu acho que eu vou falar de pessoas que têm superpoderes, mas nesse universo meio religioso, que não pode falar muito. Então eu acho que eu vou por esse caminho. Mas a gente tem um livro muito pronto sobre Assombrações de São Paulo. Talvez a gente lance ele no comecinho do ano, no aniversário de São Paulo, porque está muito prontinho. Então vamos ver, a gente vai trabalhar bastante agora os lançamentos, né, desse livro dos lobisomens, que está tendo uma aceitação boa, né, você viu bastante gente, né, a gente ficou super contente aí, 3 horas sem parar praticamente assinando os livros. Mas talvez o próximo eu vá para um lugar meio esse do capeta, dos homens enfrentando o capeta, dos superpoderes de certos padres e da capacidade divina de algumas mulheres que são desconhecidas. Então talvez eu mexa um pouco nesse lugar aí, mas vamos ver. Ou talvez esse a gente lance mais pro meio do ano que vem e a gente solte das Assombrações de São Paulo antes. Eu já ouvi algumas histórias assim de padres com superpoderes, assim. Ia ficar bem legal o livro. Mas né? Tratar ele assim, com um superpoder, entendeu? Não com uma coisa careta, né? Eu quero falar de meio X-Men mesmo, assim, um padre que levita máximo, né? Um padre que aparece em 2 lugares ao mesmo tempo, às vezes 3, eu acho sensacional. Então eu ia ver como que ficaria isso, né? Contando isso. Então, acho que esse aí é o próximo que eu vou. Ia ser muito legal mesmo. Você até comentou, mas eu ia te perguntar que você ficou mais de 3 horas e meia autografando o livro, o tempo todo com fila. Você está com uma camiseta escrito Funeral Influencer. Como você está se sentindo? Ótimo, ainda bem, que a gente sempre tem medo de não vir ninguém nos livros, né? Então eu fico muito feliz. Mas a camiseta de Funeral Influencer é uma tiração de sarro com quem acha influenciador de tema de morte, né, gente? Pelo amor de Deus. O que você influencia as pessoas a fazerem um funeral? É isso. Isso é crime. Isso é, como é que chama? Indução a suicídio, porra. Não existe funeral influencer. A gente pode até tratar com leveza e tal, mas esse é um tema muito sensível, não é
na minha humilde opinião, para ser tratado na mesma dimensão dos outros tipos de influência. Então essa é uma camiseta tirando sarro de quem acha que é funeral influencer, por isso que eu uso ela, mas eu não sou influencer e não gosto. Tenho amigos que são maravilhosos, influencers incríveis, e eles ficam muito à vontade nessa posição, que não é meu caso. Sou um tiozão e tá bom assim. Mas assim, tá sempre em podcasts, em matérias, assim, tipo, seu nome tá sendo conhecido. Eu acho isso muito legal, porque o Kit à Sombra faz um trabalho muito legal, assim, as histórias que vocês contam, todo o resgate que vocês fazem, eu acho isso muito bacana. Eu acho muito legal ter esse público aumentando. Eu também, não, adoro, isso é super legal, então não vou falar que isso não é maravilhoso, mas eu acho que o que a gente faz, ele não se coloca muito nesse lugar. Por mais que eu vá em podcast mesmo, adoro ir, é uma delícia. A gente acha que se coloca mais no lugar de contador de história, porque o contador de história sempre foi um cara, sempre foram pessoas bastante ouvidas. É contador de causo, que eu acho que merece um valor, assim, não precisa ser influenciador, né? Eu gosto de ser um contador de causo. E também isso acaba me absolvendo dos meus erros, de alguns equívocos, de algumas coisas que eu falo errado, tá? Eu sou contador de causa, eu acho que é muito mais legal. E que bom, né? Tomara que as pessoas me entendam assim também, não tentem me colocar nessa caixinha, porque, puta, eu odeio fã. Eu odeio, gente, odeio. Eu acho que todo mundo se torna meu amigo. Eu tenho rede social para socializar. Você me conhece, Fer? Eu respondo todo mundo. Então eu não posso ter uma rede social tão grande também que eu não consiga cumprir. Nunca vai ter alguém cuidando daquilo, vai ser sempre eu. Então eu espero que também não cresça tanto. Eu adoro que tá crescendo, mas precisa ficar do tamanho que eu continue socializando, porque afinal é isso que eu acho que é legal, a gente tá próximo. Porque o que te assombra é fundamentalmente uma troca de experiências, então eu não posso estar distante, porque senão perde sentido. Claro que cansa, às vezes eu não consigo dar, assim, ficar o tempo que eu queria com todo mundo, mas todo mundo tem resposta, eu falo com todo mundo, e eu acho isso é fundamental para o projeto, para ele não se afastar dessa ideia da troca da experiência, porque eu não sou o dono de verdade nenhuma, eu sou um cara que estou aprendendo no caminho e quero que as pessoas venham me ensinar mesmo e também venham aprender junto comigo o que eu estou aprendendo. Então eu acho que essa troca é muito sadia, o que não faz de mim um influenciador. Se eu fosse um influenciador, eu estava falando para as pessoas irem, fazerem e tal, e não é exatamente isso. Eu estou convidando as pessoas para virem junto comigo. Eu acho que eu sou mais um convidador do que um influenciador. Eu chamo todo mundo para ver as coisas, para conhecer as coisas, para aprender junto, com o entusiasmo de quem está aprendendo e não quem está cansado de falar sobre aquilo. Então, talvez essa paixão, essa coisa gostosa, porque eu gosto de gente, né? Eu gosto de falar para todo mundo, eu adoro o ser humano. Né? Não acho que o ser humano, que a gente deva resumir o ser humano às coisas ruins que ele faz, às opiniões que não são as nossas, ou opiniões que às vezes eu não acho legal, enfim. Eu acho que todo mundo tem coisas legais para passar. Acho que a gente se aproximando, a gente se humaniza, talvez a gente se encontre em algumas coisas e a gente, ao se encontrar, a gente possa até conseguir expor os nossos lados sobre certas opiniões, e é isso que eu acho que falta pra gente mesmo. Pelo menos a minha tentativa é sempre essa. Você já foi no nosso passeio. É a coisa mais legal do mundo. A gente não tem um público, a gente tem vários públicos, várias formatações de família, as famílias mais convencionais, famílias menos convencionais, e todo mundo fica ali por 3 horas, e é super legal. E acho que esse que é o rolê, esse é o barato. Talvez tenha isso, o inexplicável, a morte, o mistério, ele nos iguala, né, na nossa humildade de não entender. Então, todo mundo ali parte de um mesmo ponto no mesmo ponto de largada para viver essas experiências que a gente vive. Não, realmente, dá para notar que o seu público é muito diverso, assim, vários, digamos, entre muitas aspas, assim, várias tribos, várias... Que é legal, né? Então, e as pessoas que têm vários interesses, elas, no que te assombra, elas se permitem acessar outros interesses que nem sempre estão imediatamente ligados àquilo. Então, uma pessoa que gosta de arte estimular, ela se diverte ouvindo uma história de assombração. Depois ela vai ter a arte estimular. Mas uma pessoa que gosta de história de assombração
vai entender a história de assombração ou vai entender o sobrenatural a partir de outra ótica quando eu conto a concepção do fenômeno dos milagreiros. E assim por diante. Cara que gosta de milagreiro, eu vou contar a história de uma biografia de um cara muito importante, de uma mulher muito importante. E isso vira, no final, a gente vai convidando as pessoas para outros interesses. E as pessoas também me trazem coisas novas que fazem com que eu me interesse também pelos interesses delas. Então, tudo fica muito legal nesse rolê, né? De alguma maneira, um vai complementando o outro, né? 100%. Por exemplo, eu nunca fui um gateiro. Nunca fui. Nem tinha. Gostava muito mais de cachorro do que de gato. Só que aí eu fiquei apaixonado pelos gatos de cemitério. E um monte de gente sabe tudo sobre gato. E eu vou aprender com essas pessoas. Fui até aprender sobre gato de cemitério, que no começo eu romantizava, achava fofo, achava uma graça eles ali. Depois eu fui descobrir que eles são abandonados. Depois eu fui descobrir que eles são mortos. Depois eu fui descobrir um monte de coisa. E aí me deu vontade de fazer outras coisas com aquilo. De a gente chamar atenção para isso. Para essa realidade, por quanto é ruim você abandonar bicho, por quanto é ruim você... Então, assim, era um interesse que eu não tinha, que foi me despertar a partir do interesse de outras pessoas. Então, eu também estou o tempo inteiro sujeito a essas novas influências. E essa troca, assim, ela é muito legal, muito importante, né? Enriquece sempre. E, assim, muito obrigada por participar. É uma honra ter você aqui e é muito gostoso ouvir você. Obrigada de novo, Thiago. Fê, você é minha queridíssima, é sócia do projeto. Estou aqui sempre que você quiser, é só me chamar. E estamos por aqui, sempre. Muito obrigado por você estar com a gente. E para quem tiver interesse, onde acha o livro e onde que fica sabendo dos passeios? Lá no @okiteassombra. Lá a gente explica tudo. Os livros ficam sempre na nossa bio, as inscrições dos passeios também. E todo mês a gente lança a nossa agendinha. E que a gente tem programado, às vezes tem uma alteração ou outra, mas aquele é o nosso plano de voo do mês e todo comecinho de mês a gente solta lá. Perfeito. Quem puder ir nos passeios do Thiago, vão, que vale muito a pena. E se estiver muito longe e não conseguir ir no passeio, comprem um livro que também vale muito a pena. Gostou deste conteúdo? Então curte, comenta, compartilha e já se inscreve para não perder nenhum vídeo. E por hoje é isso. Até a próxima e beijos!